Sejam todas bem-vindas, a Tamir está entrando. É bom ter vocês aqui, é bom ter esse momento com vocês, para a gente trocar ideia, para a gente conversar um pouquinho. E eu quero começar hoje conversando com vocês, na verdade, relembrando alguns pontos do que a gente já estudou aqui, do que a gente já recebeu de ministração aqui nos nossos encontros. E eu queria começar lembrando vocês da primeira palavra. A primeira palavra que nós ouvimos aqui, nós tivemos 3 até agora, né? E a primeira palavra que nós ouvimos aqui foi sobre a beleza dos novos recomeços, né? Onde nós abordamos como é desconfortável os processos de recomeço, né? Que a gente enfrenta no nosso dia a dia, o quanto esses processos requerem renúncia de nós mesmas, o quanto é doloroso, o quanto mexe com os nossos egos, né? O nosso orgulho próprio, abre feridas que às vezes estavam aparentemente fechadas, mas toda vez que a gente entra num processo de renovação, né, aquilo que ainda não foi cicatrizado é aberto novamente. O quanto é difícil, né, passar por esse processo. Mas o recomeçar é muito necessário na nossa vida. O recomeçar na vida do cristão é necessário para que haja crescimento, né? Faz parte da nossa vida com Cristo. E a gente precisa se humilhar, pedir perdão, somos amassadas, né? E assim Deus nos molda, vai nos moldando. Então, essa primeira ministração foi sobre isso, sobre nos preparar para receber o novo que Deus tem para nós, né? Para que nós possamos levantar e continuar. Ainda falando de recomeços, Deus garante que uma nova fase em nossa vida virá, será boa para nós, né? E para o reino, se nos posicionarmos e assumir um compromisso com Deus. Então, a Rose nos falou, né, sobre Abigail, e lá de 1 Samuel 25, onde ela ressaltou 7 características, 7 condutas que nós devemos ter, e a primeira delas, que nós devemos buscar como mulheres posicionadas. A primeira delas é a sabedoria. Então, nós precisamos buscar sabedoria. E como que a gente busca sabedoria? Quando nós meditamos na palavra, quando nós nos aprofundamos naquilo que Deus tem nas Escrituras, quando buscamos, né, aprender mais de Deus através da palavra. Outra característica que ela nos ressaltou foi que a mulher sábia, ela é confiável, é a mulher íntegra, né? Uma mulher que tem controle sobre seus atos, sobre as suas ações, e é uma característica que nós devemos buscar ser confiáveis, né? Ser o porto seguro dos nossos relacionamentos. O terceiro ponto é saber escutar, né? Nós devemos ter a nossa escuta ativa. E como que a gente desenvolve a nossa escuta ativa? Olho no olho, ouça o que a pessoa tem a nos dizer, né? E assim nós vamos desenvolver uma escuta ativa, onde nós podemos assimilar, refletir, né? O que o outro está dizendo, o que o outro precisa, antes da gente tomar uma ação, antes da gente falar alguma coisa, antes da gente reagir, né? Então, saber escutar é muito difícil às vezes para nós, né? Mas que nós devemos desenvolver. Lá em Tiago 1:19, eu vou abrir para a gente falar rapidinho sobre ele. Tiago
1:19. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem se irar, né? Então, uma das condutas de Abigail era saber escutar. A outra, nós estamos na quarta, é ter bondade, né? A Rosa até citou, né, que Jesus era bom, né? Mas que nós devemos desenvolver a nossa bondade não medindo com a régua do outro, não medindo do que eu vou receber, eu vou ser boa daquilo que eu receber. Se eu recebo, eu dou. Se eu não recebo, eu não dou. Então, para a gente desenvolver essa parte também da bondade, onde a gente é caridosa, bondosa com aqueles que nos cercam. Outro ponto é de ser intercessora. Não terceirizar aquilo que nós temos que orar. Não terceirizar o cuidado de interceder pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa casa. E assim também, como mulheres da igreja, não terceirizar o orar pela igreja, né? Podemos ser boas influenciadoras quando a gente está dobrada, de joelhos dobrados, né? Em oração, entrando na brecha. Outra característica, a prudência. A 7ª característica é a prudência, né? Onde a gente prevê conflitos, ser prudente antes de agir, né? Ter a escuta, saber escutar, saber assimilar, ser prudentes naquilo que a gente vai fazer, medindo as consequências, né? Assim foi Abigail, né? A história de Abigail que a Rose trouxe aqui pra gente. Na terceira ministração, a Anísia nos falou da rainha Esther, né? Uma mulher muito linda, separada, preparada, foi educada, mansa, né? Para estar no harém do rei, e foi escolhida como rainha, foi eleita como rainha, né? E qual era a característica principal da rainha Esther? Ser obediente, né? Então, aí a Anísia nos trouxe a Esther, uma mulher educada, linda, mansa e obediente aos propósitos que Deus tinha para ela. Foi sábia. Ela pediu ajuda para o povo, que intercedeu e orou junto a ela, para que ela pudesse ser corajosa e libertar o povo de Deus. Uma palavra abençoada, onde vidas e ministérios foram restaurados. Esses foram as 3 primeiras ministrações que nós tivemos aqui. Um resumão, né? Dessas 3 primeiras ministrações. E hoje, complementando isso, eu queria falar algo com vocês que tem nos tocado, tem tocado a liderança, né? Que são os relacionamentos. Nós já falamos, algumas pessoas mais próximas sabem que a gente tem priorizado os relacionamentos. E a palavra que o Paulo Friso nos trouxe, né, no domingo, foi muito de encontro com aquilo que nós temos no coração, onde ele usou o texto base de Eclesiastes 4, de 9 a 10. Se vocês quiserem abrir, Eclesiastes 4, de 9 a 10. É melhor serem 2 que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se.
Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. A minha é a versão Nova Transformadora. Então, aqui em Eclesiastes, está falando que é melhor ser 2 do que 1. E aí que entra o que a gente tem sentido no coração, do relacionar. É preciso se relacionar. Há um tempo já que o mundo vem pregando a nós que o importante é cada um cuidar da sua vida. Hoje o mundo fala quanto mais sozinho, melhor, né? O mundo prega que é melhor que você fique só, porque ninguém paga os meus boletos, então para que eu vou ter companhia? Né? E hoje a gente vê cada dia mais forte isso, que o importante é você cuidar da sua vida, você ser feliz, né? Mas a palavra do Senhor nos revela outra coisa. E é tempo da gente restaurar os nossos relacionamentos, né? A palavra do Senhor nos revela, né, que o relacionar-se sempre esteve nos planos de Deus, desde a criação, né? Ele busca se relacionar com a gente. Lá no começo, em Gênesis, diz que Deus criou tudo, Deus criou a terra, tudo que nela há, criou os animais e criou pares. Os animais eram para ser fecundos e procriarem. E criou o homem para reinar sobre os animais, né? Para dominar a criação. Mas principalmente porque Deus queria se relacionar conosco. Ele criou o homem para se relacionar, né? E tanto que ele vinha na viração do dia para falar com o homem, né? Foi assim que Deus criou. E quando Deus percebeu que o homem estava sozinho, ainda estava sozinho, ele falou: não, é bom que haja uma auxiliadora, né? Essa passagem está lá em Gênesis 2:18. Então Deus, assim, quando Deus criou homem e mulher, Deus criou a família, com o intuito de relacionar, de não estar sozinho. Deus não criou para estar sozinho. Depois veio o pecado, né? O homem pecou e mesmo assim Deus mandou o seu filho, Jesus, para que o relacionamento fosse restaurado, para que nós não estivéssemos sozinhos. E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele nos deixou o Espírito Santo para que habitasse em nós. Então nunca foi propósito de Deus que nós fiquemos sozinhos, né? Ele sempre procura se relacionar conosco. E o plano de Satanás qual é? O plano de Satanás é nos isolar, nos deixar sozinhos, nos afastar, tanto do nosso relacionamento com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, né? Ele quer que isso seja quebrado, quanto com as pessoas. Então, além de minar o nosso relacionamento com Deus, Satanás tem o plano de minar nosso relacionamento com as pessoas. E isso vem acontecendo. Esfriamento. Não preciso de ninguém. Eu posso dar conta sozinho. Ninguém me amola. Ninguém vai ficar reparando nos meus erros. Ninguém se mete nas minhas decisões. Os meus vícios ninguém conhece. Eu dou conta sozinho. E aí, com esse plano que Satanás coloca na nossa mente, de estarmos isoladas, né, de ficarmos sozinhas, ficamos vulneráveis, presas fáceis para um inimigo astuto, que tem o plano de destruir, tem o plano de quebrar relacionamentos.
não é bom que tenham relacionamentos saudáveis. E aí, a gente fala, nossa, aí veio uma pandemia. A pandemia deixou todo mundo com medo, mexeu, desestabilizou. Verdade, pôs todo mundo em pânico. Mas a pandemia trouxe algo que há muito tempo não se acontecia. Famílias reunidas dentro de casa. Por um lado, há uma catástrofe, que a gente às vezes não enxerga o trabalhar do Senhor, porque é uma doença, é algo que veio para destruir. O outro, se a gente analisar pelo fato de que as pessoas voltaram para dentro de casa, pais e mães voltaram a se relacionar com os filhos, esposa, marido voltaram a se relacionar. Isso há um propósito em tudo que acontece. Isso também é um propósito. Eu enxergo aí o dedo de Deus para que haja restauração em relacionamentos. Coisas que há muito tempo cada um saía para trabalhar, tinha um horário de almoço, um horário de chegar em casa, às vezes chega, as crianças já estão dormindo, a esposa não está muito legal para falar com o marido, mal se relacionávamos. Precisou vir uma pandemia para que isso acontecesse, né? Para que essa ligação se voltasse, né? Hoje a gente vê muitas coisas ainda entrando no eixo, tem um monte de coisa para acontecer, mas pais voltaram a se relacionar com filhos, maridos e mulheres voltaram a se relacionar, a estar mais em casa, né? Mas fora o relacionamento familiar, né, que é proposto por Deus, que o plano de Deus para que nós tenhamos, né? Eu quero pontuar agora com vocês um relacionamento, é a amizade. A amizade é um relacionamento que precisa ser restaurado. Há poucas pessoas que eu conheço que falam assim, olha, eu tenho uma amiga íntima. Eu não sei se isso acontece com vocês hoje, mas é muito difícil ter hoje um amigo, uma amiga íntima, que a gente converse, que a gente chore, né? Que a gente se alegre. É muito difícil. E hoje eu quero pontuar com vocês a amizade. Nós, assim como Deus não quer que nós estejamos sozinhos, né? Entre o relacionamento nós e Deus, Ele também nos prepara para que nós tenhamos amigas. Nós precisamos, é do ser humano precisar de alguém, né? E nós precisamos de amiga que nos ajude, sim. Assim como o povo ajudou Esther em oração. Assim como tinha um povo na retaguarda dela, intercedendo por ela. Nós precisamos de uma amizade assim, onde nós temos lutas, enfrentamos batalhas, mas temos retaguarda, né? Tem a nossa casa, tem nosso marido, tem nossos pastores, né? Que o discipulado é importante, que a gente precisa dar ênfase no discipulado também, né? Mas nós precisamos de amigas para falar um oi, tudo bem? Como é que você tá? Preciso da sua ajuda, ora por mim. E a pessoa vai falar assim, opa, vou orar, não preciso nem saber do que é. Isso às vezes nos falta. Alguém para a gente dividir, né? Para a gente dividir algo que esteja acontecendo, né? Nem que se for uma bobeira. Olha, não estou me sentindo bem, estou precisando de uma oração, minha autoestima não tá legal, algo simples, né? E para que a gente não desista. Às vezes as nossas lutas estão tão grandes na nossa frente, né?
que a gente não consegue enxergar o trabalhar do Senhor. E precisa de alguém de fora, alguém que seja íntima sua, para te dizer, calma, vamos lá, vamos orar, vamos compartilhar, vamos conversar, vamos tomar um café, né? Às vezes só de sair para tomar um café já ajuda, né? Dar uma volta no shopping. Então a gente precisa de amigas que sejam como Abigail, né? No nosso meio aqui, entre nós precisamos uma cobrir a outra. Então, nós precisamos de amigas como Abigail, sábias, prudentes, confiáveis. Precisamos de pessoas confiáveis, com ouvidos para nos ouvir aquilo que a gente precisa expor para fora, né? E a gente muitas alegrias, mas sem julgamento, né? Sem julgamento, e ouvir bons conselhos. Se nós buscamos ser posicionadas, né? E buscamos aquilo que já foi colocado aqui pra gente, ser sábias, ser prudentes, né? Buscar meditar na palavra do Senhor dia e noite, nós, com certeza, teremos um bom ouvido para ouvir aquela que precisa, e conselhos bons também para dar, né? Palavras boas para edificar. Às vezes a gente precisa de uma palavra boa, uma palavra de ânimo. Não só, às vezes, só ouvir, mas a gente precisa escutar também. Deus te abençoe, eu estou orando por você. A gente precisa ter um ambiente seguro para isso. E nada melhor do que mulheres dedicadas a buscar a Deus. Nada melhor que o nosso grupo, que vai crescendo, né? E tem mulheres dispostas, com o coração disposto a andar junto. Não é confiável você entregar coisas muito íntimas para as pessoas que não têm as mesmas crenças, para as pessoas que não servem o mesmo Deus. É diferente. Pode vir conselhos que não estão debaixo daquilo que o Deus tem para nós, né? Então, é bom que a gente se prepare, que o nosso grupo de mulheres se prepare, busque isso, para que nós sejamos o apoio da outra, para que nós sejamos porto seguro, prudentes, para as amigas, para uma amizade, né? E em tempos de guerra, e nós estamos enfrentando tempo de guerra, né? Nós não podemos estar sozinhas. Satanás está armando, né? Satanás tem um plano contra tudo, contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra nós mesmos, contra a nossa mente, né? E a gente precisa disso, a gente precisa de fortalecimento, a gente precisa estar com um exército, que seja um exército de mulheres prontas, preparadas para batalhar. Enquanto uma carrega a espada, a outra está com o escudo. Enquanto uma está sofrendo, a outra está ajoelhada orando. É o nosso exército. Nós seremos igreja forte quando nós nos juntarmos, quando nós se unir para enfrentar para uma batalha. Nem que a nossa batalha não seja nossa, seja da outra. Isso é igreja forte. E o nosso general é Cristo. É Ele que vai à frente da batalha. A nossa vocação como igreja é ganhar, discipular vidas e intimidade com Deus.
E em ganhar e discipular está escrito: andar com alguém. Precisamos de união. Não podemos estar só. Não agora. Então, com isso, eu queria deixar aqui uma palavra de ânimo para nós. Para que nós nos animemos em estar umas com as outras. Nem que seja por uma ligação, nem que seja por uma mensagem. Não somos obrigadas. Se você não quer, faça, mas eu não vou muito com a cara da Ju. Não estou muito afim de falar com a Ju. Não tem escolha quantas mulheres nós temos aqui. O importante é que nós não podemos. O que precisa ficar gravado é que nós não podemos estar sozinhas. E com isso, eu queria apresentar um projeto para vocês. Do meu coração, do coração da Rose, eu vou apresentar algo para vocês. Olá, queridas mulheres amadas de São Bernardo. Nós estamos aqui para falar de um projeto, lançamento aqui para abençoar a sua vida, para que você seja um instrumento de Deus para abençoar também outras mulheres. É um projeto chamado Amiga de Oração. Nós iremos fazer um sorteio e você vai tirar uma mulher, uma pessoa querida do nosso meio, do nosso grupo, para poder abençoar, para poder orar junto, para poder conversar. Você não pode ficar de fora. Participe desse projeto com a gente para que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. É isso mesmo. E a gente queria saber de você, se você tem interesse em participar. A gente vai ter momentos para conversar, pode ser uma conversa em particular pelo WhatsApp mesmo, né? Ou uma ligação, compartilhando as dificuldades, né? Através dessa conversa, oração, cuidado, coisas simples que a gente vai fazer. E se você estiver interessada, a gente queria que você nos desse os nomes, né? O nome de cada uma, para a gente poder sortear quem vai ser a sua parceira de oração. Nós temos certeza que Deus vai falar através desses momentos, vai usar a vida da gente para ministrar na vida da irmã e também para ouvir de Deus coisas. Serão momentos importantes. Isso aí, não fique de fora, dê o seu nome. Se você quiser participar, se você quiser ser instrumento de Deus na vida de outra pessoa, dê o seu nome e assim nós iremos crescer como igreja, nós iremos crescer como mulheres e você fará parte desse momento. Então dê o seu nome e faça parte do projeto Amiga de Oração. Então, com essa ministração de hoje, eu queria juntar tudo aquilo que a gente já escutou até agora, né? E a gente queria propor para vocês isso, fazer um projeto de Amiga de Oração. Não é obrigado a participar. Nós queríamos que todas fizessem parte. Por quê? Porque uma vai estar cobrindo a vida da outra. Então, vocês vão passar o nome para a gente vai juntar e vai realmente sortear, por enquanto, orando. Então, vai ser coisa simples. O nome sorteado, você vai orar, vai mandar uma mensaginha no WhatsApp. Oi, bom dia, tudo bem? Para a gente desenvolver relacionamento. Nós precisamos desenvolver relacionamento. Nós precisamos amadurecer isso. Estar mais juntas, estar mais presentes, orando mais, jejuando mais. Nós sabemos que todas temos dificuldades, né? E quando o simples gesto de uma oração muda a vida da gente. Às vezes, aquele dia que a gente está apertada, que a gente fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí a amiga vem, olha, tô te mandando uma oração gravada no WhatsApp. Fortaleceu. E isso eu tenho certeza que vai fortalecer a nossa união como mulheres cristãs da família de São Bernardo.
como amigas, o nosso grupo de amigas, isso vai fortalecer. Então, a partir de hoje, não precisa ser agora, tá? Vocês podem mandar lá no particular, não precisa ser no grupo. Aquelas que tiverem vontade de participar, vocês mandem pra gente. Pode ser no meu, pode ser no da Rose. E a gente vai começar com esse projeto. Amigas de oração. Amém? Espero que tenha tocado o coração de vocês. Eu fiz um compilado aqui das ministrações que foram feitas até agora para a gente relembrar quem somos, né? Aquilo que nós, como mulheres, precisamos buscar. Mas introduzir isso é fundamental. Nós somos mães, somos esposas, somos intercessoras. Amém. Nós temos buscado isso do Senhor, que o Senhor nos prepare e nos capacite. Mas nós precisamos nos fortalecer umas com as outras. Vai ser importante para a Igreja de São Bernardo. Eu tenho certeza que Deus tem propósito para isso, como igreja, para que o nosso grupo cresça, não só entre mulheres, mas para a Igreja de São Bernardo ter um crescimento, para subir um degrau em direção a amadurecer um degrau em direção ao que Deus tem para nós, ao que Deus está preparando. Vocês, eu tenho certeza que vocês têm percebido o quanto Deus está preparando coisas para a nossa igreja. E não é todas as palavras, se você ver todas as palavras do culto de celebração de maio, todas as palavras foram fortes da Igreja de São Bernardo, fundamentais. Amém, queridas? Se vocês quiserem falar alguma coisa, é o nosso tempinho de conversa. Fala aí, Nilza. Tô vendo sua carinha que você tá com vontade de falar. Pode falar, Nilza. Eu quero, assim, ressaltar, né, a importância da gente ter esse relacionamento, né, e essa amiga de oração. Na passada, acho que foi no dia 23, a semana antes tinha uma situação, eu já tinha falado comigo, né, mas eu estava difícil de aceitar. E aí, na segunda, bem cedo, né, eu vi lá uma mensagem da Rose e ela me mandou uma oração, né? E essa oração, Deus confirmou o que eu tinha que tomar. E ela nem sabia, ela não tinha conversado com ela assim a respeito disso, mas ela sentiu de Deus, gravou uma. Foi assim, e assim eu tomei aquela decisão. Então, você vê uma palavra, né? Uma palavra, e Deus vai usar, e Deus vai nos usar, eu creio nisso. Antes da gente continuar conversando, eu quero fazer uma oração com vocês. Pode ser? Senhor Jesus, queremos agora, Senhor, como Ministério de Mulheres da Igreja de São Bernardo, Senhor, colocar as nossas vidas perante ao Senhor. Senhor, queremos que o Senhor nos capacite e nos use. Senhor, que desperte o coração das minhas irmãs, assim como despertou o nosso, com este conceito de amizade, Jesus, para que a Tua vontade prevaleça, para que as Tuas coisas andem de acordo com a Tua vontade, Senhor, para que sejamos, Senhor, amigas, Senhor, cuidadoras, Senhor, que nós possamos ser boas ouvintes, Deus, nos dê sabedoria. Crie, Senhor, este ambiente seguro, esse ambiente de cuidado, Senhor, para que nós possamos nos relacionar. Senhor, e que a partir disso, nós sejamos exemplo para a Tua igreja, que nós sejamos, Senhor,
o exército que vai começar, Senhor, a guerrear sua batalha. Nos fortaleça para isso, Deus. Nós te pedimos, nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos pelas irmãs que estão aqui, pelas irmãs que irão participar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dê direção, nos dê sabedoria, graça e força, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.